O Sport entra nesse Campeonato Brasileiro para quê? Antes de a gente entrar nos adversários, qual é o campeonato do Sport? Então, Alessandro, não é querendo ser pessimista, não é querendo ser chato, nem ser uma pessoa negativa, mas no primeiro momento, com base no que o Sport apresentou em 2021, eu não consigo pensar em nada diferente daquela velha conta que está sendo cada vez mais familiar para a gente, dos 45 pontinhos, né? Acho que se o Humberto Louser conseguir extrair o melhor de cada peça desse elenco, a gente pode até sonhar com algo a mais do que isso. Porém, com base naquilo que a gente viu na prática, como eu falei no comentário anterior, o que vale é muito mais a prática do que o que está no papel, e na prática o que a gente viu foi o Sport fazendo apenas uma partida convincente no ano, que foi aquele 3-0 contra o Náutico, que o Náutico tinha 4 desfalques, ou seja, é uma parte significativa do time, é uma parte da espinha dorsal da equipe deles, então não dá nem para dizer que foi contra o Náutico 100%, contra o Náutico completo. A gente viu o Sport disputar uma final de campeonato de 180 minutos contra o time da segunda divisão, com todo o respeito, e ser engolido em 170 minutos desses 180. Tirando aqueles 10 minutos finais, onde o Sport decidiu jogar, decidiu atacar, a gente viu o Sport sendo engolido pelo Náutico. Então, visando primeira divisão, olhando para esses times que estão aí na tela, imaginando o Sport disputando com eles, a princípio eu só consigo imaginar que a luta inicialmente, pelo menos, vai ser por permanência. Espero que na prática o Sport consiga provar o contrário, que o Humberto Louser consiga extrair o máximo das peças, encaixar o time, como ele ainda não conseguiu fazer, ainda não deu uma cara para esse time do Sport, mas quem sabe ele fazendo isso a gente possa mudar o pensamento um pouco mais positivo, mas por enquanto ainda não consigo ver dessa forma. Inês, qual é o Campeonato Brasileiro do Sport, para a gente já entrar aí um por um nesse campeonato? Antes de passar a bola para você, ao meu ver também, e já ganha de 2-1, se for o caso do seu voto não ser igual ao nosso, o Campeonato Brasileiro do Sport está entre Bragantino, Ceará, Fortaleza, Cuiabá, Bahia, Atlético de Goiás, me corrija se eu estiver errado, Chape, Juventude, e vamos colocar aí um ou dois times, né, Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas, que porventura venham a ir contra, né, a maré, né, que a gente sabe que a estrutura é bem maior. Dito isso, o que é que você acha do Campeonato Brasileiro do Esporte, se eu estou enganado, meu querido? Eu concordo contigo em partes. Ali o Bragantino está no 9º lugar, não é? Então eu acho que a gente vendo as coisas com bons olhos, o Campeonato do Esporte está entre 9º e 10º lugar até 12º ou no máximo 13º, tá? Que seria uma Sul-Americana mais, digamos assim, com alguma sobra, sem correr aquele risco de estar entrando e saindo da zona de rebaixamento e talvez pegar a última vaga da Sul-Americana, né? Como foi no caso do último campeonato. Eu tenho que ser um pouco mais otimista. Eu não quero pensar que o Sport luta para não cair com este elenco. O elenco tem qualidade, né? Aí, nesse gráfico, colocam o Sport em 17º, ou seja, o primeiro time na zona de rebaixamento. Colocam até um América Mineiro na frente da gente, colocam um Ceará, um Atlético de Goiás, um Fortaleza, mas isso é resultado do que esses times vêm fazendo atualmente, né? Fazendo boas participações na Copa do Bom, houve um probleminha aí com a internet mais uma vez do meu querido Linésio. Luquinhas, está justa essa tabela aí? Essa tabela não. Essa classificação que a arte do Globo Esporte, no caso, colocou? Você acha que o Sport, como o próprio Linésio estava colocando, o Sport merece ficar mais à frente disso aí? Olha, Alessandro, honestamente, eu espero muito que essa tabela esteja errada, que o Sport fique numa posição melhor do que esse 17º lugar, é óbvio. Porém, no momento, eu realmente não colocaria o Sport à frente de outra equipe que está à frente dele nessa tabela. A gente vê logo o América Mineiro como o primeiro time na frente do Sport e, naturalmente, pode pensar que o América Mineiro é um time que vai brigar contra o rebaixamento, que todo mundo que tem acompanhado o Campeonato Brasileiro, principalmente recentemente, sabe que o América é um time que costuma ser aquele bate e volta, né? Quando sobe, raramente consegue se manter na primeira divisão, e esse ano eu também acho que eles vão brigar para não cair, porém, vamos falar novamente de prática. O América Mineiro está num trabalho muito bem consolidado do Lisca,
já não é de agora, não estou falando nem só dessa temporada, onde eles, por muito pouco, não foram campeões em cima do Atlético Mineiro somente. Por pouco, eles não ganharam o Campeonato Mineiro. Se o VAR tivesse funcionado e tivesse dado o pênalti para o América, eles muito possivelmente teriam ganho o campeonato, mas acabaram sendo prejudicados na final. Mas eu falo um pouco mais além disso. A própria temporada do ano passado, onde mesmo na Série B, eles, além de subir com muita autoridade, sendo segundo colocado, perdendo o título só na última rodada, o América ainda conseguiu a façanha de ser semifinalista da Copa do Brasil, disputando contra grandes equipes, eliminando grandes adversários. Então, é um time que, apesar de eu achar que vai brigar contra o rebaixamento, vem num trabalho mais consolidado do que o Sport vem fazendo. Então, acho sim que acaba sendo justo eles sendo colocados à frente do Sport nessa projeção. Espero muito que, na prática, o Sport possa passar eles, possa fazer um campeonato superior e não, de jeito nenhum, acabar rebaixado. Porém, a gente sabe também que tem muita coisa para acontecer, né? O Campeonato Brasileiro tem quase 40 rodadas, muita coisa muda ao longo dessa caminhada. Às vezes um treinador sai, outro chega, um time que estava bem passa a ir mal, um time que estava mal passa a reagir. E nisso a gente pode esperar também que o próprio Sport possa conseguir uma reação e fazer uma campanha, quem sabe, até surpreendente. Além do América Mineiro, a gente tem o Ceará, que perdeu a final da Copa do Nordeste e desde então nunca mais se encontrou. Mas se você for ver, é um time que tem um elenco muito consolidado, que vem de uma campanha boa do ano passado, um trabalho bom do Guto Ferreira, que começou a ficar instável agora, depois que perdeu a final, mas que eu não acho justo colocar o Sport à frente do Ceará, até porque quando os dois times se encontraram agora na Copa do Nordeste, a gente viu bem o que aconteceu. O Fortaleza foi campeão em cima desse mesmo Ceará, o Atlético Goianiense fez uma campanha sem nenhum susto ano passado. Então, infelizmente, não é agradável ver o Sport nessas últimas posições, mas hoje eu acho sim que essa projeção faz muito sentido. Pois é, eu inclusive já estava mostrando aqui as telas e digo, o cara vai falar tudo e vamos embora. Estava no ritmo bom, quebrou porque quis, mas vamos embora. Colocamos o América, colocamos também o Ceará. Deixa eu botar o Ceará aqui na tela, nessa arte do Globoesporte.com, e diz aqui, o Ceará que está, segundo eles, com 26 pontos, Z4, risco de Z4. E diz aqui, uma última campanha na temporada passada credenciou o Ceará a disputar uma competição internacional em 2021. Mas o começo de ano é de tropeços, perdeu as decisões do Cearense, da Copa do Nordeste e caiu na primeira fase da Sul-Americana. O time segue sob o comando de Guto Ferreira. Este é o Ceará. Bora ver e aproveitar a tela inteira e bora aproveitar aqui também Bragantino, 32 pontos, pode surpreender, segundo o Globoesporte.com. Luquinhas, se você quiser, comente, por favor. Eu vou lendo aqui, me interrompa e a gente vai debatendo. Bragantino, inclusive, se discordar do Globo Esporte, ninguém é pai da matéria, não. Pai da verdade, pai da matéria, eles estão aqui porque a gente está usando o material aqui. Bragantino, 10º colocado em 2020. O Massa Bruta confia que pode conseguir uma posição ainda melhor na atual edição. Liderado por Claudinho, o time se classificou em primeiro para a segunda fase da Copa Sul-Americana e começa o Brasileirão em alta. O Ceará, a gente acabou de ver na tela aqui, mas bora ler de novo. A última campanha na temporada passada, já leu. Vamos embora. Fortaleza, 27 pontos, risco de Z4, segundo o Globoesporte.com, e diz aqui, a campanha ruim na última temporada encerrou a Série A em 16º, quer ser esquecida. Com o técnico argentino Juan Pablo, o clube tem como objetivo escapar cedo do rebaixamento para brigar por vaga em competições internacionais, como fez 2 temporadas atrás. Bora para o Cuiabá? Outro time aí que a gente fica nessa curiosidade. Cadê aqui? Cuiabá. O Globo Esporte diz assim, Z4, 23 pontos, risco, né? Risco aí de Z4. O único estreante na elite, o Cuiabá não tem problemas financeiros e entra focado no Brasileirão. Já discordo, o problema financeiro para o Cuiabá é não ter o dinheiro que os outros têm. Para mim já é um problema financeiro, não é uma questão de não ter para ele, mas para ele disputar o campeonato, né, outros que não sejam brasileiro. Para o brasileiro, ele tem problema financeiro, se a gente for ver. Não tem essa carga que os outros grandes clubes têm. Vamos lá. Entra focado no Brasileirão, já que foi eliminado na Copa do Brasil.
O técnico Alberto Valentim chegou depois do começo da temporada e ajudou o Dourado a conquistar o título nacional. Daqui a pouco eu vou passar, Luquinha, para a gente ver um time de Rio, São Paulo e Linés também. Linés, assim quiser falar, você já está liberado aqui sua internet, você vai corrigindo, como eu fiz aqui agora. Eu estava falando, Alessandro, peço desculpa aí ao não. As coisas agora estão difíceis para mim hoje. Eu estava falando aí, vejo o Sport entre a posição do Bragantino, que está no 9º lugar, se não me engano, até 13º, porque a gente tem que ser positivo em alguma coisa, não dá só para pensar, a gente entra para não cair, ou então vamos ficar com a vaga na Sul-Americana. Mas, pessoal, uma vaga na Sul-Americana, você pode até brigar na última rodada ali, estando com o pé no rebaixamento, e, de repente, de acordo com a conjuntura de resultados, você consegue aí no 14º lugar, 15º, e entra na Sul-Americana. Isso, um clube como o Sport, é pouco, cara. A gente tem que pensar um pouco mais, não é? A gente tem que pensar que a gente pode fazer um campeonato entre os 12 melhores do Brasil. Por que não? Porque a gente pode, tem que querer e tem que jogar bola para isso, né? Eu vejo o Sport entre o 9º e o 13º lugar, olhando o time no papel, que não é tão ruim como muita gente pensa. É um time bom, tá? A gente tem times no mesmo nível do Bahia, do Ceará, no mesmo nível do Fortaleza, Red Bull Bragantino. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se a gente não conseguir... O problema do esporte é tropeçar com essas equipes, entende? Seja lá o cara, quando o esporte deveria se impor, né? Enfim, é isso aí. Pois deixa eu colocar meu Luquinhas aqui, meu querido Luquinhas, na tela. Continuando, vamos para o Bahia. Podem interromper, tá, gente? Enquanto eu falo aqui, fazer o comentário pertinente de cada clube que a gente está vendo aqui. Fiquei devendo até agora, para não esquecer, alguns times, eu já peço ao Linésio, peço ao torcedor e peço também ao Luquinha, que já pense qual dos clubes do eixo Rio-São Paulo, Minas e Porto Alegre, que se é que Porto Alegre, né? Vamos lá, né? Cá para nós, possam conjecturar aí no Campeonato Brasileiro do Esporte, ou como uma surpresa negativa. Vamos lá. Bahia... Eu sinceramente, Alessandro, eu não vejo dos 3 times do Rio de Janeiro, dos 4 times de São Paulo, apenas o Corinthians, né? Os 3 do Rio de Janeiro, eu acho que Fluminense, Flamengo e os 3 não, os 2. Fluminense, porque Botafogo e Vasco estão na 2ª divisão. Fluminense e Flamengo tem tudo para fazer um campeonato melhor que o Sport, tá? Em São Paulo, eu vejo apenas o Corinthians, que talvez ir pela 2ª parte da tabela, Mas deixa a gente ir primeiro lá para o Bahia, depois a gente vem para cá. Segura, macho velho. Tá aproveitando a internet que tá boa agora, é? Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai para essa parada aí desses times, né? Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre. O Bahia, diz o Globoesporte.com aqui, 28 pontos, candidato a coadjuvante, né? Aquele meio termo ali que a gente conhece. A má campanha em 2020 serviu de alerta para o tricolor. O time oscilou muito e escapou do rebaixamento nas últimas rodadas. A meta para 2021 é evitar novos sustos para conseguir a permanência na elite. Começou a temporada com o título da Copa do Nordeste. Algo a falar do Bahia, pessoal? Não, eu acho que o Bahia vai na mesma vibe do Sport, né? O torcedor baiano, a direita do Bahia, os jogadores tem que pensar que o clube é muito maior do que disputar uma vaga na Sul-Americana lá embaixo. Entendeu? A gente tem que entender que o Bahia também tem ação, galera. Também, por favor, o Bahia tem que falar muito mais, né? Eu não iria com o Sport de mais do que Sul-Americana hoje, né? Eu penso, primeiro, objetivo, claro, apesar de que eu acho que o Sport pode ir para uma Sul-Americana, tem cacife, vamos dizer assim, para isso, mas eu acho que o primeiro objetivo, 45, e depois a gente lá pela frente pensar numa Copa Sul-Americana. Trazendo a baila ainda aqui, se o Luquinha quiser falar, continue dizendo, pode falar aqui que a gente desenvolve a parada com a tela aí nos clubes brasileiros aí, do Campeonato Brasileiro. Bora para o Atlético de Goiás, então? Atlético de Goiás, que, a exemplo dos outros aqui, beira, segundo o Globoesporte.com, na 26ª posição, não, perdão, com 26 pontos, né, lutando lá com risco de Z4 lá atrás, e diz aqui, 13º colocado no último Brasileirão, o Dragão espera repetir a campanha segura para se consolidar na primeira divisão. O clube tem alto aproveitamento na temporada e anunciou Eduardo Barroca como um novo técnico. Não levo muita fé
no Atlético de Goiás, não. Me perdoem aí os torcedores do Atlético de Goiás, é um clube que eu não levo fé. É aquela coisa para se manter mesmo, não tem ambição, aquela ambição até pode ter, mas eles sabem da realidade, da dificuldade, e diferente do Bahia, diferente do Sport, que tem camisa, né? E acho que Sport e Bahia podem até disputar algo mais. Não cravaria, nem sou louco aqui de apostar R$1.000, como eu sempre digo. Mas, comparando com o Bahia Sport, espero muito mais de Bahia Sport, é óbvio, pelo histórico, assim como a imprensa do Rio, do eixo Rio-São Paulo, aposta muito nos clubes do Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre. Então, Atlético Goiás, eu não vejo com essa situação, não, aí de alçar voos mais altos, não. Bora para a Chapecoense. Aí diz aqui, 23 pontos, risco de Z4, onde estava o nosso técnico Roberto Louser, que já tem jornalista colocando lá em Chapecó, claro, a título de brincadeira, de conjectura, a título de ver qual é a da Chapecoense com relação a se o Sport dispensasse já estão pensando nisso, pelo amor de Deus. Ou é muita paixão pelo Humberto, né? Tendo em vista o que a Chapecoense está fazendo nesse momento, as dificuldades. E falando já lá em Chapecó, se o Sport dispensar, você gostaria do Humberto Louser de volta? Pelo amor de Deus, né? Vamos embora nessa parada. O pessoal lá de Chapecó tá igual. O pessoal de Chapecó tá igual o pessoal de Fortaleza, lá com o Fortaleza com o Rogério Ceni, né? Rogério Ceni chega, sai. Pessoal, bola pra frente, caramba. O Humberto Louser tá no Sport. Mas a gente aqui, que eu digo, torcedor rubro-negro, ele tem essa maniazinha também de estar pensando. Vide Diego Souza, vide outros nomes aí que sempre aparecem no caminho do Sport quando o assunto é melhorar o time, o campeonato e a repercussão com o passado. A Chapecoense está aí na tela para todo mundo. Bora lá, tirando da tela aqui, para não atrapalhar alguns caracteres. Após grande campanha na Série B, a Chape não vive um bom ano em 2021. O clube perdeu a decisão do Catarinense e começa o Brasileirão sem treinador. Mozart foi demitido após a derrota final do estadual. Não vejo o Chapecoense, eu acho que é por aí, não tem muito que se comentar não, né, pessoal? Não, realmente, a Chapecoense... Vai, Luquinhas, vai. Não, realmente a Chapecoense vem de um ano bem ruim. Eles que conseguiram acesso com muita autoridade na Série B do ano passado, inclusive com o título bem heróico, conquistado na última rodada, quando o América foi quem começou a rodada em vantagem, se eu não me engano, a Chapecoense tirou uma vantagem no saldo de gols e conseguiu ser campeão. Porém, em 2021 é um time que não se encontrou. Não chegou nem sequer na final do Campeonato Catarinense, perdeu o treinador para o Sport, agora demitiu o treinador, ou seja, já demonstra que não tinha convicção. Há uma falta de convicção da diretoria no treinador, no Mozart, que eles tenham contratado, acha que a queda no estadual é um motivo para interromper o trabalho dele antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, e é sim um time que não tem um elenco forte e que eu realmente colocaria como um candidato à briga contra o rebaixamento. Voltando um pouco à fita, Alessandro, você falou do Atlético Goianiense e do Bahia. O Atlético Goianiense realmente é um time que a gente costuma ver na Série A e achar que vai brigar contra o rebaixamento. Eu não descarto que isso aconteça. Porém, eles fizeram uma campanha sem nenhum susto no ano passado, não se classificaram na Sul-Americana, mas ficaram em segundo do grupo. Vamos lembrar que no grupo da Sul-Americana só passa um dos 4. Eles chegaram a fazer uma pontuação interessante, fizeram 10 pontos, não perderam nenhum jogo. Porém, não conquistaram a classificação. Então, acho que é um trabalho que está sendo consolidado, que está sendo sólido, que está sendo seguro, por mais que eu acho que eles têm sim a possibilidade de cair, como eu falei, no campeonato de quase 40 rodadas, muita coisa acontece, muita coisa muda. Às vezes, um treinador sai, o treinador vem, um jogador importante é vendido para o exterior, é negociado, ou se machuca, e muita coisa pode mudar, pode surpreender. Espero, inclusive, que surpreenda positivamente para o lado do esporte, mas hoje eu vejo o Atlético Goianiense como uma equipe bem consolidada, não colocaria eles como um time no Z4, digamos assim, se fosse fazer uma projeção. Acho que eles estão numa posição justa aí. E o Bahia, eu estava vendo no chat, o pessoal falando que o Bahia não foi nem campeão baiano, mas, pessoal, o Bahia jogou o Campeonato Baiano com sub-23.
Vamos lembrar disso. Foram os meninos do Bahia que jogaram o Campeonato Baiano. O Bahia jogou com o elenco principal na Copa do Nordeste e foi campeão. Também é um time que brigou para não cair no ano passado e pode muito bem brigar para não cair esse ano de novo. Porém, acho que é um elenco mais qualificado, que tem uma base que vem sendo mantida de outros trabalhos. E eu não estou falando isso, eu vejo, acho que foi o próprio André que apareceu aqui agora na tela, falando que eu estava sendo pessimista. A primeira coisa que eu falei quando comecei a comentar sobre essa projeção é que eu não quero parecer negativo. Mas vamos falar de realidade, vamos falar do que está sendo demonstrado dentro de campo. Eu quero muito, como eu falei, que o Sport surpreenda positivamente, que no campeonato de quase 40 rodadas, o Sport faça valer o peso da sua camisa, da sua tradição, surpreenda e faça uma boa campanha. Mas na prática, que é o que eu estou usando como critério para avaliar, o Sport ainda esse ano só fez uma partida boa de fato, que foi contra o Náutico. E na primeira fase, no jogo que nem valia muita coisa, que nem o Náutico completo estava. Nos mata-mata do Pernambucano, o Sport passou do Salgueiro num jogo muito fraco, onde o Sport só conseguiu a vitória porque o jogador do Salgueiro fez um pênalti totalmente estúpido. E na final foi completamente inferior a um time que está na segunda divisão. Eu realmente acredito que o Loser ainda não extraiu o melhor desse elenco e que se ele conseguir dar uma cara e extrair o melhor desse elenco, o Sport pode sim conquistar a permanência. Eu acredito que o Sport possa conseguir fazer isso. Não estou querendo dizer que o Sport vai cair de jeito nenhum. Porém, na prática, com base naquilo que a gente viu até agora, acho que o Sport não inspira confiança. O Lousa ainda não deu uma cara para esse time. Então, o Sport ainda não mostrou mais do que esses times que estão colocados à frente dele nessa projeção. E é por isso que eu ainda vejo o Sport como quem tem que contar os 45 pontos, pelo menos de início. Pois é, palavras aqui do meu querido Luquinha a respeito do Sport. Fala, Linésio. Alessandro, querido, eu vejo aqui, vamos lá, né? Eu vejo aqui muita gente dizendo aqui no chat que o Lucas está sendo pessimista. Pessoal, vamos colocar a paixão de lado e vamos entender o raciocínio do Lucas. Com o Humberto Louser, o Sport ganhou do Retrô com um gol, porque a bola desviou em um oponente. Do Salgueiro, a gente ganhou com um gol de pênalti, que foi uma bobagem do jogador do Salgueiro. Ganhamos de um Náutico reserva 0, beleza. Eu amei aquele jogo, achei o esquema tático, todo mundo do Sport jogou bem em todas as posições, beleza. Mas depois empatamos com o Náutico 2 vezes nas finais, né? Então, se a gente olhar direitinho, a campanha de Loser, até o momento, aparentemente é boa. 3, 6, 9, 10, 11 pontos, né? Em 5 jogos, ok? Tudo bem? Mas não foi brilhante, galera. Não foi brilhante, né? Vamos ser sinceros. Por isso eu entendo o que o Lucas está dizendo. Agora, como torcedor, aquela paixão, a gente quer que o Sport vá muito mais adiante. E eu até acredito que o Sport pode não brigar para cair, porque esse não é o objetivo nosso, né? Inclusive, eu concordo com o Lucas quando ele fala do Atlético Goianiense. É isso mesmo, tá? Eu hoje nem sequer colocaria o Cuiabá como um time no começo do campeonato brigando para não cair. Eu colocaria o Cuiabá mais acima. Por quê? Porque eles tiveram um aporte financeiro muito grande. Eu não sei dizer aqui bem quanto foi, mas eu acho que foi na casa dos 30 milhões, porque é um time de empresário e vão querer seguir o mesmo caminho do Red Bragantino. Cuidado com o Cuiabá. Cuidado. Primeiro, a nossa viagem para Cuiabá é larguíssima. Os atletas. Lá é time de empresário. Se os caras endoidarem o cabeção e fizerem igual o Bragantino, do tipo, empate R$3 mil para cada um, vitória 6 mil, a gente vai pegar em bomba. Porque esse foi o segredo do Bragantino. Um Bragantino que o ano passado arredou, digamos assim, entre aspas, no futebol brasileiro, tinha 5 jogadores, se não me engano, no time titular, que foram jogadores aqui do Santa Cruz, do Náutico e do Sport. E jogadores super medianos. Mas tinha um incentivo financeiro que era cada empate, R$3 mil para cada um. Cada vitória, 6. 6 ou era 9, já não lembro. Mas era um dinheiro bom. Por isso que o Bragantino, na Série B de 2019, foi campeão, lembre-se disso, e na Série A se manteve, e se manteve bem, porque o segundo turno do Bragantino foi melhor. Então, eu entendo as palavras de Lucas, tá bom? E nós, torcedores, temos que entender também. O esporte, a gente quer que o esporte tenha um desempenho melhor, claro. A gente quer um esporte campeão brasileiro, óbvio. Mas vamos cair na nossa realidade. E ontem, Linés, só para complementar o que você está dizendo, ontem a gente estava colocando não o time que a gente quer, mas o time que o Loser deve estrear, e deu essa escalação que eu vou colocar aqui agora.
E eu estava vendo ontem os comentários, o cara dizendo, leva fulano para tu, Alessandro. Leva cicrano para tu, Beltrano. Cara, a gente não está dizendo que eu queria, não. Inclusive, a gente colocou as conjecturas. Mas era o time que Lousa vai... achamos que o time que Lousa vai botar em campo. Então, menos, né? Bora prestar atenção, ouvir. E são poucos, é verdade, mas poucos barulhentos. Finaliza seu raciocínio, querido. Não, eu estou dizendo que é para ter cuidado com, não é? E que o Lucas, ele não está sendo pessimista, ele está sendo realista. O comentário do Lucas está sendo pautado no que o Sport fez nos últimos 5 jogos com o Lousa. É uma realidade, galera. Nós perdemos o campeonato para o Náutico nos pênaltis, sim, senhor. Mas no primeiro jogo, se não fosse Maílson, o Náutico teria dado uma pancada na gente, de uns 3-1. E no segundo jogo, o Sport não soube vencer. Se não fosse aquele erro do Marcão, a gente ia ficar no 0-0 e ia para os pênaltis igual. Entende? Uhum. Então, o senhor Humberto Louser tem que realmente melhorar esse time. Ele não mostrou nada ainda, tá? Não mostrou nada. A ser o jogo contra o Náutico, uns 3-0, que realmente... Se aquilo foi um jogo, assim, esporádico, que aconteceu, ou se realmente naquele dia ele estava inspirado, armou o Sport bem, os jogadores também. Porque ali, naquele jogo, todos os setores do Sport funcionou. Todos. Inclusive o Júnior Tavares com o Sander ali na esquerda fizeram uma ação maravilhosa. Mas depois, nos outros 2 jogos, a gente não viu isso contra o Náutico, né? Então, eu entendo. Eu não estou aqui fazendo corporativismo com o Lucas, não, tá? Mas o comentário do Lucas está correto, cara. Vamos pensar direitinho. Bora, então, para o Juventude, dando sequência aqui, o clube que faltava, do Campeonato Brasileiro do Sport Clube do Recife. Juventude, que está aqui segundo o Globo Esporte, com 23 pontos, brigando lá com risco de queda, né? Ao lado do Sport, Chape, Cuiabá... aliás, é o Lanterna, 23 pontos, mas aqui como o clube, o patinho feio, vamos dizer assim. Depois de 13 anos, o Clube de Caxias do Sul está novamente na elite do Brasileirão. Sem dinheiro para grandes investimentos, o Alviverde vai lutar para seguir a Série A. E eu trago aqui a baila todo mundo de volta e pergunto para vocês qual os clubes do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que a gente pode achar ou interpretar aqui como clubes que vão ficar, não digo nem decepção, de Campeonato do Brasileiro do Esporte, ou lá atrás, não, mas que, para mim, Rio, São Paulo, dependendo do clube, Minas e e Rio Grande do Sul, dependendo do clube, né, ficar abaixo da 10ª colocação, para mim, já é uma grande hiper surpresa. Qual seriam, meus queridos? Vamos lá, Linésio. Eu acho que no Rio de Janeiro, o Fluminense e o Flamengo vão fazer campeonato de Libertadores, não é? Na minha opinião. Em São Paulo, tirando o Corinthians, que vem numa fase muito ruim, mas quando começa o Campeonato Brasileiro, o negócio é diferente. Às vezes, eu vi comentários aqui no meu Pratico Esporte, não me lembro quem foi que disse, mas com o Campeonato Brasileiro, o jogador se motiva, né? O próprio esporte pode brigar na Libertadores, nunca sabemos, não é? No furo. Então, eu vejo, talvez, o Corinthians como esse time que pode brigar na parte de baixo da tabela. Não vem muito bem das pernas, tá? Principalmente financeiramente. Mas eu acho que Santos, São Paulo e Palmeiras vão brigar na parte de cima, tá bom? Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro vai brigar na parte de cima, óbvio. Principalmente agora que o Hulk já está se acertando, fazendo gols e tal. Tiveram dificuldades com o América Mineiro aí na final do Mineiro, mas isso acontece. E o América Mineiro vai ser uma grande surpresa nesse campeonato, tá? Eu não consigo dizer se o América Mineiro vai brigar entre os 10, mas vai dar um trabalho, vai dar trabalho. E eu não coloco o América Mineiro como rebaixado, tá, gente? Eu acho que Lisca vai conseguir, claro, se ele manter o trabalho até o final do ano, vai conseguir manter o América Mineiro numa Sul-Americana, talvez, sem dor de cabeça, sem riscos de estar brigando com o rebaixamento, tá? Pelo menos eu estou vendo, neste momento, o América Mineiro, tá bom? E no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a gente só lembra de Grêmio e de Inter, né? Mas tem o Juventude este ano. Então, realmente, o Juventude, na minha opinião, vai brigar para não cair. O Juventude, teoricamente, seria o momento é de ver dos times que sempre brigam por título, quem vem para a baila mais embaixo. Okay. Bom, a gente já falou do de baixo. Ok. No Rio Grande do Sul, nenhum. Em Minas, nenhum. No Rio, nenhum. E em São Paulo, talvez o Corinthians. Mas, mesmo assim, dando trabalho. Beleza. Luquinha, vou botar aqui na tela os times aqui com você. Eu queria que você fosse Minas, enfim, para a gente ir colocando aqui os clubes na tela, tá bom?
É contigo, meu querido. Quem são esses times que brigam por títulos que esse ano, fora o Corinthians aí que o Linete falou, que pode surpreender em um formato negativo? Bom, esse ano eu estou sentindo falta do Vasco e do Botafogo, que são times que constantemente figuravam na parte de baixo da tabela, né? E com certeza apareceriam como concorrentes do Sport, como outros times para brigar para não cair, e que merecidamente caíram ano passado. Das equipes do eixo que você falou, Alessandro, eu realmente não vejo muita possibilidade de surpresa a ponto de rebaixamento. Acho que Corinthians e Santos seriam os dois piores. Não sei se seriam tão ruins a ponto de brigar para não cair até o final. O Corinthians foi eliminado dentro de casa pelo rival na semifinal do Paulistão, foi eliminado na primeira fase também da Copa Sul-Americana, foi eliminado até com as 2 rodadas de antecedência. A torcida do Corinthians está protestando bastante, está muito insatisfeita. É um clube que a gente sabe que tem um potencial para fazer muito barulho, mas que esse ano realmente ainda não conseguiu se encontrar, não conseguiu convencer, nem mesmo quando estava liderando o seu grupo no Campeonato Paulista, o Corinthians não estava apresentando atuações convincentes. Então, acho que é um desses clubes que você se referiu que vai ficar, que mais tende a ficar pela parte de segunda metade da tabela. E o Santos, que, para surpresa de muita gente, né, porque é o atual vice-campeão da Libertadores, é um time que tem peças muito qualificadas no elenco, porém que esse ano também não está conseguindo se encontrar. Brigou para não cair no Campeonato Paulista até a última rodada, quando teve o jogo contra o São Bento. Se perdesse, o Santos seria rebaixado no estadual. E na Libertadores, o Santos não fez uma campanha boa. Ele foi eliminado na primeira fase, caiu na fase de grupos. Acho que acabou indo parar na Sul-Americana em virtude disso. Então é um time que, além de não estar fazendo uma boa temporada, muito possivelmente vai dividir atenções com a Copa Sul-Americana. Ainda não tenho certeza, eu gostaria até que o pessoal que está acompanhando no chat pudesse confirmar se a classificação do Santos na Libertadores coloca o time na Sul-Americana, porque se for o caso, eles vão acabar sendo um time que pode dividir as atenções, poupar elenco em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, custar pontos no Campeonato Brasileiro por focar nessa outra competição. Então, juntando esses dois fatos, essa possível divisão de atenções e a temporada fraca que eles vêm fazendo, eu acho que o Santos é outro time que tende a brigar a ficar nessa segunda metade da tabela.